Conversar sobre alguns aspectos que nos levam à reflexão. A gente começa conversando sobre a nossa semana. Nós estamos na semana dos enganos escatológicos, tá? Semana dos enganos escatológicos. No domingo, nós falamos de um primeiro engano escatológico. Jesus foi esperado pelos judeus como um político guerreiro. Esse foi o primeiro engano que a gente colocou nessa lista. Segundo engano escatológico. Escatológico tem a ver com a ideia da volta de Jesus, tá? Então, aquela coisa da apocalíptica, aquela coisa toda. Na segunda-feira, falamos de Israel e o cristianismo se dizerem povo de Deus. Aliás, Israel não considera o cristianismo povo de Deus, tá? Israel só considera que eles são povo de Deus. Nós somos menos ruins, nós somos menos prepotentes, mas muito prepotentes, mas menos, porque a gente pelo menos colocou eles também. Então, o cristão coloca aqui ele e o israelita, que o rejeita totalmente. As outras religiões respeitam Jesus, o judaísmo não. Jesus, para o judaísmo, só presta para turismo, para um monte de cristão ir lá gastar dinheiro para ver lugares que eles dizem que Jesus passou. Entendeu? É só lucro, ganho. Jesus lá, só para o judeu, só presta para isso. Não dão nenhum significado. As outras religiões não. O islamismo tem uma ideia de que Jesus foi um profeta de Deus. Budismo e outros têm ideias a respeito respeitosa em relação a Jesus. O judaísmo não. De maneira nenhuma. Aquela cegueira da época de Jesus disse para eles: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Aquela cegueira que eles tinham, que Jesus falou isso para eles, é a mesma de hoje. Mas a gente não, a gente coloca eles, o que é uma coisa, interessante. A gente coloca eles e nós como únicos povos de Deus. E isso nos faz arrogantes, porque o resto ninguém é mais. Deus ama a gente, Deus não ama eles. Deus escolhe e escuta nós e eles, os judeus. Mas os outros povos Deus não escuta e nem escolhe, as outras religiões. Prepotência pura, essa coisa doentia e diabólica. Prepotência pura, só isso. Então, eles são demais, nós somos um pouquinho de menos. Entendeu? Então, a gente lembra isso porque isso é um dos enganos escatológicos. Hoje, a gente lembra o seguinte: salvação para quem é cristão ou judeu. A gente acredita que salvação só é para cristão e judeu. A gente vive, essa teologia capitalista que a gente tem, ela é dúbia, porque ela diz assim: religião não salva, igreja não salva. Mas a gente fala isso em relação aos outros, porque a gente acha que se não for cristão não vai para o céu, ou se não for judeu não vai para o céu. É dúbio, é uma coisa falsa, É uma conversa para boi dormir que a gente tem. Não, religião não salva a dos outros, mas a nossa salva. Vem para cá que você vai ser salvo. Compreende? Então a gente desenvolveu, colocaram, empurraram isso. Como eu digo, é uma teologia anglo-saxônica. Aquela prepotência inglesa e americana, eles empurram dentro do evangelho que eles pregam. E isso não é uma coisa fora do comum, não. Porque nós, quando vamos evangelizar os índios e vamos evangelizar outros povos, a gente repete. A gente faz a mesma coisa. Só é crente se fizer do jeito que só é salvo se fizer do jeito que a gente faz. Só agrada a Deus se for do jeito que a gente está dizendo. Prepotência. Nós somos, e eu me incluo, nós somos altamente prepotentes. Olha, a misericórdia de Deus em outros povos, em outras religiões, a misericórdia de Deus não precisa tanto não. Mas na gente, a misericórdia de Deus tem que ser dobrada.
para funcionar, porque a nossa prepotência vai a extremos. A extremos. Principalmente nós evangélicos. Se a gente for comparar evangélico com o católico mas é muito menos do que nós evangélicos, porque o católico ele não é influenciado pela teologia americana, pela teologia anglo-saxônica, entendeu? Ele é influenciado pela teologia europeia, pela teologia do Vaticano. Então é muito menos prepotente. Você vê o Papa, né, que tem a ver com a teologia do Vaticano, a teologia europeia. O Vaticano, o Papa, ele vai a outras religiões e cria vínculos. Ele junta, tem lá uma época que ele reúne pessoas de várias religiões. Nós fazemos isso? Nem sonhando. A nossa prepotência não permite isso. A gente é capaz de imaginar que vai para o inferno se pensar numa coisa dessa. Entendeu? Então nós somos altamente doentes nesse evangelho que nos pregaram. A gente é uma cópia mal feita dos malfeitos que nos pregaram um evangelho imperfeito, um evangelho cheio de preconceitos, um evangelho prepotente. Ok? Mas Deus tem misericórdia de nós e vai dando os subsídios para a gente, né, não se engolir, para a gente não se autodestruir. Essa é a misericórdia de Deus, né? Muito bem. Vamos aqui para falar sobre o mês de novembro. Hoje é dia 15, né? Então vamos ver aqui um aspecto que a gente chama a atenção desse mês. É o mês de atenção espiritual às primeiras cartas gerais lá na Bíblia, né? A carta de Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e etc. Então as primeiras cartas, né? Primeiras cartas gerais. O que mais? Vamos ver aqui lá no Facebook, vamos ver o que é que a gente tem, que a gente pode destacar nessa oportunidade. A gente começa aqui, olha. A gente começa falando do dia de hoje, terça-feira, dia 16, então hoje, dia 15, né? Então hoje, olha, dia do feriado da Proclamação da República, desde 1889, e do Joalheiro, hoje. É Dia Nacional da Alfabetização, do Esporte Amador, da Umbanda e todas as religiões afro-brasileiras, hoje. Dia Sul-Americano dos Governos Protetores dos Pobres e contra a ganância capitalista. Tem países capitalistas que lutam, se esforçam, trabalham, governos que trabalham contra a ganância capitalista, a ganância infernal capitalista. Entendeu? Então existe. Então hoje é o dia de governos que são contrários, governos que se voltam para o pobre, para as vítimas do capitalismo. Hoje é o dia deles. É dia sul-americano, né? Dia Mundial da Europa e Dia Internacional da Aversão à ONU a serviço do capitalismo. Ela existe por causa do capitalismo e em função do capitalismo. Ela trabalha, tudo que ela faz é em função de alimentar o capitalismo. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males, é o que a Bíblia diz. Tá bom? Muito bem. Para fazer a vida melhor, aprendi, uma das orientações, né? Aprendi através da experiência amarga e suprema lição. Controlar minha ira e a ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Então, a ira, ela produz uma energia. Agora, quando você controla essa energia,
Você pode usar essa energia para coisas realmente produtivas contra aquilo que você é contrário, né? Aquilo que você está tendo a ira. Percebe? Mas quando há controle. Quando não há controle, aí você faz besteira, você faz tolice, você joga a energia toda fora e não vai levar nada. Pelo contrário, porque coisas idiotas que a gente faz, em vez de resolver o problema, aumenta o problema, porque as pessoas começam a dizer, não, não queremos isso, então a gente fica com o errado mesmo. Entendeu? Então, a ideia é controlar a ira e você usar essa energia para trabalhar contra aquilo que está lhe levando a ficar irado. Tá? Então, que a Bíblia, Jesus diz, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos se iram também, só que ele é manso. E aí ele usa essa energia de maneira correta, né? Produtiva. Sobre testemunho. Busque como ser melhor luz e sal para você mesmo. Luz e sal, começando em você. Ame o próximo como a ti mesmo. Você se ama? Então ame o próximo. Então primeiro se ame para você ter ideia do que você está fazendo. Aí queira ao outro o que você quer para você. Sobre a vida de Jesus. Provavelmente, neste dia e mês, no ano 29 depois de Cristo, né? Era um outono, nos 6 últimos meses do 3º ano do ministério público de Jesus, aconteceu então esse evento. Qual foi? Jesus envia os 70 apóstolos, 70 discípulos, à pregação. Então, provavelmente foi nessa época, no ano 29, né? Ele vai morrer em março. Mas nesse período ele já vai mandando 70 para ir às cidades, aos lugares, para falar a respeito da sua pregação. Uma estratégia, tá? De divulgação do seu amor. O que mais? Hoje é o dia de falarmos sobre o livro de Jó. Jó, uma das mensagens é: o que Satanás fez com Jó mostra que o Senhor permite as aflições em nossa vida, mas sabe até onde podemos suportar e nos dá escapes para suportarmos bem as dificuldades que nos surgem. Tá bom? Então ele nos dá como pegar aquela dificuldade, nos edificar e ainda edificar outras pessoas. Tá bom? Então, essa é terça-feira. Aqui está aquele convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Quanto mais pessoas inscritas no canal, mais longe, não é? O YouTube nos leva, né, a mais pessoas. Hoje, veja só, cadê? É assim, é aqui, não é aqui. Se você olhar aqui em cima, você vai ver, né, que nós estamos, olha aqui, em 79 mil visualizações. Isso porque já temos quase 390 pessoas, não é, envolvidas, inscritas. Se a gente chegar a 500 pessoas, a gente dobra esse número mais rapidamente. Mais pessoas vão estar em contato com com aquilo que estamos fazendo. Não queremos mudar nada em ninguém, não. Queremos apenas que as pessoas tenham um conteúdo a mais para que cada uma reflita, cada uma pense, tendo mais subsídios em suas mãos. Não ficar essa coisa de você ter agora um trabalho que estamos fazendo parte do 4º pastorado, que é assim: saia da bolha pseudo-cristã ignorante. Saia da bolha. Porque a bolha é assim, recebe informação só deles. E é uma informação falsa, mentirosa, pequena, insignificante. Mas aquilo é suficiente. Saia. Até para que você possa conhecer melhor outros ares, outras situações. Entendeu? Pode ser que você esteja certo, mas pode ser que você esteja errado, né? Então saia dessa bolha, né? E aí a gente vai ter cristãos muito mais úteis
ao reino de Deus. Aqui vamos começar notícias que têm a ver com o cristianismo. Ou porque nós é que estamos fazendo aquilo, ou porque nós estamos apoiando, ou porque nós estamos calados. E quem cala, consente. Ou porque nós somos a maior religião do mundo e isso não significa nada. Então a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que colocar isso para funcionar. Não é obrigar as pessoas a pensarem e agirem como a gente. Não é isso, não. Isso não é cristianismo. Mas é influenciá-las. Influenciá-las. Sermos bênçãos para elas, para que elas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. É isso que Jesus orienta. Entendeu? Então, muito bem. Vamos lá. Notícias do cristianismo. A primeira que temos aqui diz assim: o Supremo Tribunal Federal repudia ataques contra ministros do Supremo lá em Nova York. E receberam muitas críticas, muitas zombarias, etc. A nossa instituição, a nossa Constituição, diz que eles é que vão ser os guardiões da Constituição. Então, é isso que está estabelecido. Isso é lei, isso é autoridade. Tá bom? Agora, nós temos uma democracia falsa, mentirosa. Essa democracia que a gente tem só favorece o rico. Então, não é democracia, é uma palhaçada aí qualquer. Porque democracia é o governo do povo, exercido pelo povo, para o povo, não para os ricos. Tudo que não é para o povo não é democracia. Então é uma mentira que a gente vive. Isso não é democracia. Tá bom? Quando você tem uma democracia que abre espaço para o rico ficar cada vez mais rico, e você abre espaço para que gente seja rebelde e crie dificuldades e alimente crimes e etc, etc, contra a lei, isso não é democracia. Isso não é bem bom para o povo. Entendeu? Então, o modelo de democracia que a gente tem, ela é mentirosa, foi inventada pelos ricos. Porque aí favorece eles. Por exemplo, o que estiver acontecendo de ruim ou bom no país é que vai determinar se eles ficam no país ou se eles mudam para uma das 200 casas que eles têm em outros países. Para eles, tanto faz se está pegando fogo ou não na situação. Eles caem fora. Entendeu? Então, essa democracia que a gente tem, ela é mentirosa. Ela não é democracia. Ela é um inferno aí qualquer. Democracia é o povo governando para o bem de si mesmo e não de ricos. E rico, quando eu falo, eu não estou falando de classe média, não. Classe média não é rica. Estou falando de ricos. Eles é que são os donos da bola nessa democracia mentirosa que a gente vive. Entendeu? Tudo favorece eles. Quando, na verdade, democracia, tudo favorece o povo. O povo. Tá bom? Até as liberdades são limitadas. Eu não posso fazer tudo o que eu quero só porque eu estou num país livre. Eu não posso. Eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que respeitar o pensamento do outro. Eu tenho que respeitar o que o outro faz. Eu não tenho o direito de falar e de fazer o que eu quiser, não. Entendeu? Então, essa liberdade toda é só para facilitar os interesses dos ricos. Não é para facilitar a vida do pobre. Tá bom? Então, essa mentira a gente vive e defende. Só que não é democracia em nada isso. Né? Esse povo que está pedindo intervenção militar, olha, é cadeia nesse povo. É cadeia. Eles não têm esse direito. Ah, mas eles podem falar o que eles... Não pode falar o que eles querem. Isso é desrespeito aos outros. Se é desrespeito, eles não podem falar o que eles querem. Eu não posso falar o que eu quero. Eu tenho que respeitar as pessoas. Eu posso desrespeitar o que elas fazem. Desrespeitar não, desculpe. Eu posso não concordar com o que elas fazem. Mas desrespeitar as pessoas delas, não. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Então é mentira essa democracia. Ela é falsa. Ela é contra o povo. Então não é democracia. É um diacho aí qualquer. Mas se é contra o povo, não é democracia.
E o que é que a gente faz como cristianismo? No geral, a gente aplaude esse tipo de cristianismo falso. Sabe por quê? Porque a teologia que a gente recebe é da América. E a América acha que isso é assim que é democracia, favorecer o rico. É o que acontece lá. Entende? O que mais? Outra notícia aqui, presta atenção nisso. Não podemos permitir que o mundo caia em outra guerra fria, diz o presidente da Indonésia na reunião do G20. Certíssimo. Só que não tem jeito, já existe a Guerra Fria. Os Estados Unidos, esse país cristão do cão, já tem trabalhado há muito tempo para que a Guerra Fria nunca pare. Ela tem que sempre ter inimigos, ela tem que procurar. A gente vai ver isso aí na frente, outra notícia. Entendeu? Então, essa Guerra Fria, ela já existe. Todo mundo, presta atenção, todo mundo, todo país que impedir ou que procure impedir que os Estados Unidos exerça seu papel de ganancioso, de roubar o petróleo de cada país ou das riquezas de cada país, todos esses países caem nessa Guerra Fria. Os Estados Unidos vai perseguir, vai impedir comércio, vai atrapalhar e dizer para todo mundo, eles são inimigos de vocês. Mentira! Inimigo dos interesses capitalistas deles. Mas eles se sentem dono de todo mundo, aí eles dizem, não, olha, é inimigo de vocês. E eu estou aqui para proteger vocês. Mentira! Ele está lá para proteger os interesses gananciosos capitalistas deles. Não podemos ter guerra fria, está correto. Só que não existe isso, porque enquanto houver os Estados Unidos, a OTAN, Pentágono e a CIA, enquanto houver essa tríade, nunca vai parar de haver a Guerra Fria. Porque os interesses americanos, eles acham estar acima de qualquer interesse sobre a face da Terra. A Terra, o mundo é deles. Coisa gananciosa, a gente já conhece. A Inglaterra é a mesma coisa. É do mesmo sangue eles dois. Entendeu? Um saiu do outro. E o que é pior, usam o nome de Jesus para serem o que são e fazerem o que fazem. Tá bom? Então, o presidente da Indonésia tem razão. Só que já existe Guerra Fria. Aqui tem outro. Chancelaria da Rússia afirma que a OTAN é uma organização que não consegue viver sem um inimigo. Verdade. No dia que ela não tiver inimigo, ela deixa de existir. Ela tem inimigo, ela cria, ela precisa de inimigos. A guerra que está havendo na Ucrânia, desde 2014, foi ela, a OTAN, forçando a barra. Ela quer guerra, ela gosta de guerra. Ela só sobrevive se houver guerra. Cristãos. Não tem nada a ver com Jesus, mas são cristãos. Esse cristianismo porco que a gente ou faz acontecer ou a gente fica calado, aplaudindo ou em silêncio, o que é permissão. Entendeu? Então esse cristianismo porco é que faz tudo isso. Tudo isso aí é feito em nome de Jesus. Dos homens maus, os que são religiosos, principalmente se forem cristãos evangélicos, são os piores. São os piores. Então, a gente pode dizer assim, um homem mau, a gente dá nota o quê? -10. Mas ele é religioso, pronto, agora vai para -50. Ele é religioso e é cristão, ele vai para -100. Ele é evangélico entre os cristãos, -500 para ele. O bicho é pior do que os piores. É isso que a gente tem mostrado ao mundo. Esse é o cristianismo porco e permissivo que a gente tem mostrado ao mundo. Nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. O Jesus diz, se te baterem numa face, dá a outra.
Esses cristãos aí, nada disso. Nada de dar a outra face. A gente vai sentar a mão na face do outro. E assim mesmo arrancar a cabeça e pescoço. Não é só bater, não. A gente vai arrancar o pescoço dele. Isso não é o Jesus que a Bíblia ensina. Esse é o Jesus que o cão ensina. Acho que nem o cão, né? Acho que nem o cão. Muito bem. Tem mais notícia aqui? Não. Aqui está o culto de hoje, tá? Que nós estamos realizando. Ele já está aqui com 2 curtidas. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui essas 2 curtidas. Não abriu, muito bem. Mas já temos 2 curtidas. Vamos ver mais aqui. Olha, aqui está falando sobre mentiras evangélicas, tá? Aqui tem outro também falando sobre mentiras evangélicas. Por que estou lembrando disso? O mundo precisa saber que existe 2 cristianismos. Um é mentiroso, ele é joio. E o outro é trigo. Não é tudo a mesma coisa, não. O mundo lá fora precisa saber que, como diz João na sua primeira carta, os anticristos estão entre nós. Entre nós. Eles saíram porque não são de nós, mas nasceram, estão entre nós. Não é lá fora. O nosso pior inimigo, o pior inimigo de Cristo, não está no mundo. Está dentro das igrejas, dentro do cristianismo. Esses são os piores inimigos do evangelho. A gente tem que falar para o mundo, olha, queridos, existe joio e trigo. Não é tudo a mesma coisa, não. Não é tudo a mesma coisa. Tá bom? Então está aqui falando sobre mentiras. Aqui está falando sobre chamando a atenção para o potencial de dramaturgia da cidade, aqui na nossa cidade. Aqui está falando sobre itens, sobre Bíblia, né? Que é também um conteúdo que faz parte do nosso culto matutino. Aqui chama para o quê? Está chamando para o nosso culto matutino. E informações que tem, aqui tem um link onde tem várias informações sobre o culto matutino. Aqui tem reassista nossos vídeos. Aqui tem informe-se, saia dessa bolha cristã ignorante. Aí diz assim, não deixe líderes cegos lhe guiarem cegamente sobre Deus e a vontade dele para com você e as demais pessoas. Não deixe. Respeite-os, mas não deixe que eles mantenham-se ignorantes e leve você para essa situação também, né? Se informe, pesquise. E aqui a gente dá algumas sugestões. No caso de socialismo, por que a gente está usando o Wikipédia? É uma enciclopédia na internet que ela tende a não ter tendências. Ela apresenta todos os pensamentos, né, contrários, favoráveis, críticos sobre determinado tema e leva para você que tira as conclusões. Então, o Wikipédia tem essa maravilha. É por isso que nós recomendamos. Não vou recomendar material evangélico, não, porque existe uma influência da teologia capitalista. Não vou também orientar outro conteúdo que seja contrário totalmente a essa teologia capitalista. Pronto, o Wikipédia ajuda, porque ela apresenta o geral, as ideias contrárias e coloca nas suas mãos para você tirar suas conclusões. Entendeu? Então, o Wikipédia é o material que a gente usa e orienta para que as pessoas conheçam melhor sobre cada tema. Aqui tem poesia, aqui tem uma orientação de PNL e aqui tem dizendo onde estão os cultos, né? Os cultos, os vídeos dos cultos anteriores, inclusive o de ontem, onde é que as pessoas podem encontrar esse material.